Jesus, Senhor, me achego a ti, tua ira santa mereci, o teu favor me estende aqui, aceita um pecador, eu venho como estou, sim, venho como estou, porque Jesus por mim morreu, eu venho como estou. As minhas culpas grandes são, mas tu que não morreste em vão, me podes conceder perdão, aceita um pecador, eu venho como estou, sim, venho como estou, porque Jesus por mim morreu, eu venho como estou. Oh, vem agora, Salvador, livrar-me por teu grande amor, pois tu, Jesus, és meu Senhor, aceita um pecador, eu venho como estou, sim, venho como estou, porque Jesus por mim morreu, eu venho como estou. Amém. Parábola, né, dos dois alicerces que o Senhor Jesus nos ensina, lá no capítulo 7. Nós vamos hoje estar lendo a partir do verso 24, que é a parte que nós vamos nos focar mais no dia de hoje. Diz assim: todo aquele, pois, que ouve essas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram como ímpeto contra aquela casa, que não caiu, porque foram edificadas sobre a rocha. Todo aquele que ouve as minhas palavras e não as pratica será comparado a um homem insensato, que edificou a casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram como ímpeto contra aquela casa. Dela desabou, sendo grande a sua ruína. Meus irmãos, nós vamos primeiramente aqui fazer uma breve lembrança, né, daquilo que nós já aprendemos na última semana. Quero que os irmãos aí fiquem atentos aí ao nosso slide. Perdão aí qualquer erro, é porque são tempos diferentes que nós estamos vivendo, né? Então a gente tem que mexer com a tecnologia e falar ao mesmo tempo. Então que os irmãos aí nos perdoem de qualquer problema também. Semana passada nós começamos, então, aliás, domingo, nós começamos falando sobre a diferença entre o alicerce, sobre a rocha e a areia. Nós falamos também sobre os perigos que cercam os discípulos. Nesse ponto, nós trabalhamos muito a respeito do que está no verso 15 ao verso 21, que ele vem falar ali um pouco dos falsos profetas, né? Então, o evangelista Mateus mostra para nós o perigo de sermos enganados pelos falsos profetas. Ali naquele ponto, nós trabalhamos um pouco sobre algumas coisas importantes para as nossas vidas. Mostramos um pouco sobre a questão da profundidade, né? A questão também de que muitas dessas pessoas, nós analisamos que em profundidade o comportamento do discípulo, né? Nós vemos que muitas dessas pessoas elas acabam se inserindo no meio da igreja e destrói a igreja por dentro e não por fora.
Mostramos também a respeito da aparência. Muitos, elas se mostram cristãs, elas têm aparências de servos de Cristo, mas, na verdade, elas são lobos, né? E nós podemos observar um pouco o que está lá no texto de Ezequiel, que está aqui na nossa tela. Nós também vimos o que está lá em João, capítulo 10, verso 8, vimos a comparação que ele faz da árvore, né? Pelo fruto conhecereis. A partir do verso de número 15, ele começa a falar a respeito dessa árvore, dos frutos. Ele diz lá no verso 16, pelos seus frutos conhecereis. Então, ele faz uma analogia a respeito da árvore aqui, que é conhecida também pelos seus frutos. Nós trabalhamos também a respeito do perigo do auto-engano, que está a partir do verso 21, onde Jesus vai mencionar que pessoas que se enganam a si mesmos, profetizando, expulsando demônios, fazendo tantas coisas, mas de fato não são convertidas, não são chamadas. Então, nós podemos ver que esses falsos profetas, eles enganam outros, se enganam a si mesmos, tá? E nós trabalhamos isso também. Nós vimos algumas normas que o próprio texto vem nos ensinar a respeito que rege uma construção, né? Quando nós olhamos para a construção, nós vemos que uma construção ela precisa de um projeto. Há um projeto que precisa ser realizado. Jesus aqui ele vai se referir a um homem prudente, que ele fez esse projeto. Um deles construiu sobre a rocha e o outro construiu sobre a areia. E nós vemos a consequência de cada um deles. Nós vimos também que uma construção ela precisa de bons alicerces. E aqui é uma das bases do nosso texto, da nossa ênfase, que nós mesmo deixamos bem claro no domingo, que toda construção precisa de uma boa base. A base o alicerce é a base daquela construção, né? E podemos falar um pouco disso também. Falamos um pouco também sobre uma construção precisa de ter paredes sólidas, assim como ela precisa ter uma cobertura. Então, veja que interessante que nós falamos sobre o projeto, nós falamos do bom alicerce, nós falamos de uma parede sólida e falamos de uma cobertura contínua, né? Falar sobre os dois tipos de alicerce, meus irmãos, o Senhor Jesus ele vai nos ensinar o quê? O que Jesus vai nos ensinar à sua grande multidão? Que não podemos ser superficiais. E nós veremos um pouco mais à frente sobre isso. Então, nós trabalhamos semana passada nesses dois aspectos, né? Na questão do projeto, os perigos que cercam o discípulo, e trabalhamos também as normas que regem uma construção. Hoje nós começaremos a falar um pouco sobre o caráter dos construtores. Que tipo de caráter é alguém que vai estar na frente dessa construção? E o primeiro ponto aqui que nós gostaríamos de deixar é que os construtores tinham o mesmo desejo e necessitados, né? Os construtores tinham o mesmo desejo, deveriam ter os mesmos desejos e necessidades, irmãos. Perdão, que estou vendo que está erro de digitação aqui, tá? Me perdoe. Deixa eu consertar aqui para ficar mais claro para os irmãos. Então, os construtores tinham os mesmos desejos e necessidades. O que nós gostaríamos de focar nesse ponto? Primeiramente, eu gostaria de focar aqui o que o próprio texto começa no verso 24. Ele diz, olha, todo aquele que ouve essas minhas palavras e as pratica. Que palavras são essas que nós dissemos mesmo no domingo, nós deixamos claro? Que palavras são essas? Jesus está falando aqui dos falsos profetas. Jesus está falando aqui de uma necessidade que havia de
conter os falsos profetas, porque os falsos profetas, eles estavam no meio ali daquele povo, como eu disse, os falsos profetas, eles começam a ir por dentro da igreja, não fora, ele não combate a igreja, mas ele vai por dentro dela, ele se alimenta dela, e lá ele cria divisões. E aí ele termina aqui, a partir do verso 21, dizendo que nem todo que diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas todo aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Muitos naquele dia hão dizer-me, Senhor, Senhor, porventura nós profetizado, e em teu nome não expelimos demônio, e em teu nome fizemos muitos milagres? Então lhes direi explicitamente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. Veja que quando o Senhor Jesus está falando aqui através de Mateus, todo aquele, pois, que ouve essas minhas palavras, ele está falando desta realidade, de pessoas que ouvem a palavra de Deus e a pratica a palavra de Deus, e não as palavras dos falsos profetas, e não as palavras dessas pessoas. Por isso o Senhor Jesus disse, olha, todos aqueles que ouvem as minhas palavras e as praticam, será comparado a esse homem prudente. E é esse ponto que nós queremos chegar, meus irmãos. Eles queriam e precisavam construir um projeto particular. Veja que interessante, por isso eles se lançam com todas as suas forças à disposição daquilo que havia sido proposto. Eles vão se lançar, eles vão fazer aquilo que era proposto. Os dois, tanto aquele que construiu na rocha, tanto aquele que construiu na areia, os dois estavam imbuídos do mesmo objetivo. Eles estavam focados no mesmo objetivo e foram até as últimas consequências. Eles acreditaram. Muitos dos falsos profetas, eles acreditam. Meus irmãos, esse é um ponto fundamental para nós, para a Igreja de Cristo. Veja que os construtores tinham o mesmo desejo, necessidades, eles focaram naquilo que eles queriam, eles foram até as últimas consequências por aquilo que eles acreditavam. Muitas vezes na nossa vida, quando nós estamos pregando o Evangelho, todas as vezes, aliás, nós precisamos falar do Evangelho como algo que nós acreditamos. Nós precisamos falar de Cristo, da sua palavra, como algo que eu acredito. Imagine alguém chegando, falando para uma pessoa assim, olha, Deus é verdade, Deus é alegria. E olha a diferença de outra pessoa dizendo assim, olha, Deus é verdade, Ele é alegria para o teu povo. Nós precisamos, meus irmãos, falar da verdade como algo que nós acreditamos, falar de Cristo como algo que nós acreditamos. Cada um falou da verdade conforme a sua cosmovisão, conforme aquilo que ele acredita. Claro que um estava errado, porque a verdade que ele tinha era a base está na areia. Isso é mentira conforme a palavra de Deus. E muitos dos falsos profetas, eles ganham, sabe por quê? Porque eles falam aquilo como se fosse verdade. Eles demonstram aquilo como se fosse verdade. E nós precisamos fazer assim também. Veja que eles... Um ponto aqui importante também do nosso ponto é a diferença entre as casas, né? Veja que antes eu acabei me esquecendo de colocar aqui no nosso slide, mas um ponto importante também é entender que eles fizeram a mesma planta. Parece que os dois construtores aqui, meus irmãos, fizeram o mesmo desenho. Agiram de modo semelhante, porém, ou no entanto, isso não garantiu sucesso, por quê? Porque houve uma diferença substancial nas construções. E a diferença foi o quê? Foi visivelmente isso. A diferença foi o alicerce. Meus irmãos, é interessante nós notarmos, a diferença é nós notarmos aqui esse ponto que
A diferença, meus irmãos, é notarmos aqui nesse ponto que eles fizeram a mesma planta. E qual é essa planta? Olha, diariamente, como conhecedores da palavra, temos contado com pessoas que visivelmente estão edificando sobre a areia. Muitas pessoas acham que o que elas estão edificando é sobre a areia. Mas estão edificando sobre a rocha. Mas, na verdade, elas estão edificando sobre a areia. Por quê? Por causa da superficialidade. Muitas pessoas visivelmente também estão demonstrando que estão sobre a rocha, mas, na verdade, estão sobre a areia. Diariamente, como conhecedores da palavra, temos contatos com as pessoas que visivelmente parecem ser cristãs verdadeiras, piedosas, que estão edificando, mas na verdade estão edificando sobre areia, porque a base delas está sobre areia, e basta vir a primeira tempestade, basta vir o primeiro temporal, que o que acontece? Essas pessoas se distanciam do Senhor, essas pessoas vão longe do caminho do Senhor. O exemplo de Jesus, meus irmãos, é claro aqui, precisamos estar sobre a rocha, sobre a rocha. A diferença entre as casas aqui está no alicerce. Veja que não havia como distinguir os dois construtores. Não tinha como. As suas casas, a casa deles, mediante uma análise superficial, a base estava diferente. Vejam, meus irmãos, que o que fica enfatizado aqui no nosso texto é a particularidade entre a diferença entre a verdadeira e a falsa profissão. Veja que uma profissão ela está baseada na areia, e vai vir a primeira tempestade, essa tempestade vai derrubar a casa, e existe a outra que é baseada na rocha. Aqui, a base que está nos mostrando, o Senhor está nos mostrando entre a verdadeira e falsa profissão, ou a verdadeira e falsa religiosidade. Porque a verdadeira religiosidade, ela tem uma base, que é Cristo. Como nós lemos até no dia de domingo, lá no texto do Velho Testamento, onde vem mostrar que Cristo é a nossa base, o Senhor é a nossa rocha, lá em Deuteronômio 32, do 1 ao 4. Então aqui ele vem mostrar para a gente quem é a base da nossa vida, é Cristo, porque Ele é a rocha. E aquele que está baseado no alicerce é uma falsa religiosidade, porque basta vir a primeira tempestade e ele desiste. Basta vir as primeiras provações, ele desiste. Quando nós olhamos lá nos evangelhos, quando o Senhor Jesus vem mostrar ali dos solos, e ele vai mostrando cada solo, e ele vai mostrando, tem um dos solos lá que é colocado entre folhas, entre algumas folhas que no caminho vão embora. Veja que o solo ali, quando você olha no Evangelho de Mateus, basta vir, e o Senhor Jesus vem explicar esses solos, né? Você pode olhar depois nos Evangelhos. Basta vir as primeiras tribulações, as primeiras dificuldades que as pessoas desistem, vão embora. Nós estamos vivendo um tempo difícil, meus irmãos. Não é verdade? Perdas de parentes, perdas de amigos, pessoas que estão internadas, a gente fica desesperado, a gente não sabe mais o que fazer, tendo que trabalhar dentro de casa, muitos não podem sair, é uma loucura. Mas algo que é bem interessante nós pensarmos, que os discípulos também passaram perseguições, dificuldades, passaram muitas dificuldades, mas o que é interessante nós pensarmos, meus irmãos, é que esses homens estavam alicerçados em Cristo, estavam alicerçados na sua palavra, e Cristo é que dava a base para esses homens, Cristo é que os ajudava a vencer as lutas da vida. Veja que a nossa vida ela precisa estar alicerçada em Cristo, que é a rocha das nossas vidas. A diferença entre as casas era ter bons alicerces. A casa sobre a rocha.
E isso é a base para as nossas vidas. Veja que a diferença está nos alicerces, porque não havia como distinguir os dois construtores e suas casas mediante uma análise superficial. O que fica aqui, meus irmãos, enfatizado nessa particularidade para nós é o cristianismo entre o verdadeiro e o falso. Veja que importante nós olharmos para isso. Diariamente, como conhecedores da palavra, temos o contato com pessoas visualmente verdadeiras, visualmente conhecedoras da palavra. Como crentes, precisamos, meus irmãos, orientar essas pessoas, precisamos evangelizar as pessoas, falar como algo que nós cremos, algo que nós conhecemos. Fale de Cristo como uma paixão. Eu tinha um professor que ele sempre falava, gente, quando a gente anunciar as verdades do Evangelho, fale de uma maneira apaixonante. Sabe? Às vezes nós vibramos com o nosso time, às vezes nós nos alegramos com o nosso time, pulamos, fazendo tantas coisas, e quando vai falar de Jesus, eu falo de uma maneira tão fora de empolgação. Por que isso? Por que quando nós vamos falar de Jesus, nós não falamos de algo apaixonante? Precisamos falar de Jesus com algo que nós amamos. Será que de fato nós amamos a Cristo? Será que de fato isto faz parte da minha vida? Precisamos falar de Jesus assim, meus irmãos. Veja aqui a característica do insensato, que o próprio texto ele vai nos ensinar. Veja que a característica é essa pessoa, ela está sempre com pressa. Você já percebeu isso? Nós vimos a diferença entre as casas, entre os dois alicerces, mas agora a característica do insensato, ele está sempre com pressa. Tudo ele quer de uma maneira imediata. Parece não ser capaz de esperar. Ele quer porque o que é mais rápido? Fazer sobre a rocha ou fazer sobre a areia? Tem aquela história das crianças, né, dos 3 porquinhos, que essa história também é muito conhecida por nós. Um porquinho foi lá, construiu uma casa na palha, construiu outro também na madeira, e outro construiu sobre a rocha. E aí veio o lobo, assoprou na primeira, caiu, soprou um pouquinho mais no segundo, ela caiu, mas naquele que tinha sido construído na rocha, não. Veja que assim é na nossa vida, a nosso cristianismo, ele não deve ser baseado, a nossa construção na areia, mas na rocha que é Cristo. Por isso, meus irmãos, não tenhamos pressa. Não tenhamos pressa. Hoje o nosso mundo, tudo o nosso mundo é a questão do imediatismo, né? As coisas têm que ser rápido, 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 rápido. E não é assim. É melhor a gente ir construindo as coisas devagar, mas ir construindo com boas bases, com bons materiais, para que lá na frente a gente possa ter algo que a gente tanto deseja, e assim isso vai para tudo na nossa vida, vai não somente para as questões espirituais, mas para os nossos objetivos, para os nossos sonhos. Nós estamos ainda na construção da nossa igreja, e uma coisa que sempre a gente tem falado, um conselho, se for para construir, se for para comprar alguma coisa para a igreja, a gente tem que comprar o melhor. Não adianta a gente comprar coisas ruins que vão dar problemas lá na frente. E essa é a nossa base, é isso que nós pensamos, e é isso que você deve pensar para a sua vida, seja ela espiritual, seja no seu trabalho, seja na sua família. Busque sempre o melhor para a sua família. Busque cuidar da sua família, busque dar boas coisas para a sua família. No lado espiritual, alimente espiritualmente na sua família com maneiras que glorifiquem a Deus. No seu trabalho, dê o seu melhor, faça o seu melhor, se prepare, faça tudo melhor, porque você não está fazendo para homens, você está fazendo para Deus. Então não tenha pressa, construa a base da sua vida na rocha que é Cristo. E quem constrói na areia sempre está com pressa. Ele não tem tempo também para ouvir instruções. A verdade, meus irmãos, é que o tolo, ele nunca se prepara.
O tolo, ele não lê bons livros. O tolo, ele não lê as escrituras, que é o que o Senhor está mostrando aqui. O tolo, ele não quer seguir instruções, ele não quer se preparar. Olhando para a vida espiritual da igreja, é como se o tolo é aquele que não quisesse conhecer mais de Deus. O tolo é aquele que não se interessa. E aí vem a tempestade, e aí vem os tempos difíceis. Mas aquele que está baseado em Cristo, na rocha, ele consegue vencer. Como está a sua vida, meu irmão? Como que nós temos sido... como está a base do seu conhecimento de Cristo? Eu não estou dizendo aqui que nós precisamos, todos nós precisamos ter um conhecimento de todas as áreas da teologia sistemática. Não, não é isso. Mas a nossa base do nosso conhecimento das Escrituras precisa ser fundamentado nela. Você tem lido a palavra de Deus, você tem orado, você tem congregado, você tem desejado congregar, você tem ansiado por estar no meio dos irmãos. Tudo isso faz parte do nosso alicerce, e o alicerce está em Cristo. Como que eu vou me alicerçar se eu não leio a palavra, se a palavra não está no desejo no meu coração, a leitura da Bíblia? Isso é base para tudo. Então, é aquele tipo de pessoa, o tolo, meus irmãos, em sua construção espiritual, não se dá o trabalho de estudar a palavra de Deus. E aqui a gente pode aplicar para a nossa vida, no nosso trabalho também, né? Nós, como cristãos, precisamos fazer o nosso trabalho de uma maneira que glorifique a Deus. E nós não devemos fazer de qualquer maneira. Você, no seu trabalho, você precisa se aperfeiçoar, você precisa ler, você precisa buscar conhecimentos. Assim como na vida do cristão, na igreja. Você tem ido à escola dominical? Você tem participado dos cultos? Nós temos reunião de terça-feira, você tem participado? Veja, meus irmãos, que Deus nos dá a oportunidade de cada dia mais conhecer mais do Senhor, conhecer mais da sua palavra. Hoje, boa parte da igreja, mais de 90% da igreja tem acesso à internet e nós podemos buscar conhecimento da palavra de Deus. E como que nós temos buscado esses conhecimentos? Outro ponto importante aqui, meus irmãos, é achar desnecessário reciclar conhecimento. Ele pensa que não precisa aprender coisa alguma com ninguém. Ele acha que ele não precisa aprender com mais ninguém. Veja que pessoas que têm essa visão, elas pensam assim, tudo vai indo muito bem, por quê? O time que tá ganhando não se mexe, né? Muitos falam. Como, meus irmãos, se nós temos aperfeiçoado o nosso conhecimento da verdade de Deus? Nós temos a escola dominical, onde temos aulas para crianças, temos aulas para adultos. Acabamos há pouco tempo, né, a nossa revista, dado material. E às vezes o que nos entristece é porque às vezes não há o devido interesse. Não há o devido interesse pela palavra, e isso é algo que precisa estar no nosso coração. Se eu tenho um material, uma revista, que eu possa ler, que eu possa estudar, por que não estudar na minha casa durante a semana? 3 folhas, 4 folhas. Então, nós precisamos, meus irmãos, ter mais apreço à palavra de Deus. Nós precisamos se voltar mais à palavra de Deus. Precisamos buscar mais a palavra de Deus. Outro ponto importante que é interessante pensarmos é nunca pesa as consequências das suas ações. Veja que alguém que é tolo, ele não vai pesar as consequências. E quais são as consequências? Bom, alguém que constrói na rocha, vai vir o vendaval e vai continuar. E quem não constrói na areia, a primeira tempestade vai embora.
a eventualidade de uma tempestade, um problema na casa, porque ela foi feita não numa base, pode acontecer. Depois dele edificar a sua casa sobre a areia, o que vai acontecer? Pode cair, pode acontecer alguma coisa, vir uma grande chuva, um temporal, muitas coisas podem acontecer. Assim, sempre ele atira as tarefas ao ativismo. Pessoas assim, pessoas que têm pressa, pessoas que não têm tempo para ouvir as instruções, pessoas que acham desnecessário reciclar conhecimento, pessoas que nunca param, pessoas que nunca pesam as consequências de suas decisões. O que vai acontecer? São pessoas que são voltadas ao ativismo, sem qualquer preparação prévia. Então, aquele tipo de pessoa ativista, ela quer fazer, só que, na verdade, ela faz algo que, infelizmente, tem como base na areia. E a primeira tempestade, ela vai embora. Conta-se uma história, meus irmãos, creio que alguns já tenham ouvido essa história, uma história muito conhecida por todos nós. Pelo menos eu já vi na internet várias vezes, de pessoas que um construtor, aliás, ele construiu sobre... Ele trabalhava numa empresa de construção. Sempre trabalhou durante toda a sua vida. E aí, um mês antes de ele receber a sua aposentadoria, chamaram ele, o patrão dele, chamou, falou: você vai construir essa última casa, eu quero que você construa muito bem. E ele, então, após o patrão dele virar as costas, ele falou: não, eu vou construir, mas eu vou pegar materiais de resto de outras construções, eu quero acabar logo isso aí, porque minha aposentadoria já saiu. Então, após ele terminar, ele fez aquela construção, ele não fez uma construção boa, com uma base boa, tudo meio ruim. Quando ele acaba a construção, o chefe dele vem, entrega a chave para ele e fala: essa casa é sua. É um presente por tudo aquilo que você fez durante todos esses anos. Meus irmãos, isso nos ensina com essa história dessas construções. Sim, nos ensinam muitas coisas, e uma das coisas é que sempre devemos trabalhar com a mesma intensidade, devemos trabalhar sempre com a mesma vontade. Veja que aqui no nosso texto nós podemos tirar isso para as nossas vidas, que o tolo, ele nunca pesa as consequências de suas decisões. Ele nunca pesa as consequências, porque para ele tanto faz como tanto fez, ele faz as coisas de qualquer jeito, ele não tem a base na rocha, que é Cristo. E nós, como crentes, tudo aquilo que vamos fazer, precisamos fazer para o Senhor. Não devemos fazer as coisas de uma maneira artificial. Nossos projetos e nossas construções precisam ser analisadas, meus irmãos. Devem ser analisadas com antecedência, para ter um bom projeto, uma boa preparação de tudo aquilo. Então, isso é algo essencial para que eu e você possamos pensar na nossa vida. E por último, meus irmãos, lições a observar. Qual a lição que a gente pode tirar? Que nós não devemos nos enganar com a falsa ilusão de que a nossa construção é igual ao do outro. A superficialidade, ela fica quando começamos a copiar os outros, quando ficamos iludidos com a possibilidade de que o resultado que o outro teve, nós também vamos ter. Então, veja, a primeira lição que nós podemos tirar aqui é que nós não devemos nos enganar com a falsa ilusão de que a nossa construção é igual à do outro. Não nos enganamos, meus irmãos. Não é sendo cópia que chegaremos ao resultado. Não. Nós devemos ser hoje originais, devemos ser autênticos com aquilo que nós fazemos. Achamos que porque nós... Isso não quer dizer que a gente não possa
tirar ideias de outras pessoas ou até copiar de outras pessoas, não há problema nisso. Mas o problema é quando a nossa base, a nossa originalidade está baseada no outro e não em nós. Quando somos autênticos, isso é diferente. Então, primeira lição que eu e você precisamos ter é esse. A segunda lição é que os vendavais, eles vão vir, eles vêm sobre todos. E eles vão nos ajudar aqui a revelar quem de fato construiu sobre a rocha. Veja, meus irmãos, a base de tudo está na rocha. Né? Nesse tempo de Covid, nós podemos observar muito disso. De pessoas que, durante muitos anos, construíram a sua religiosidade, o seu cristianismo sobre a rocha. E nesses momentos, são momentos em que Cristo tem nos fortalecido, porque foram construídos sobre a rocha, mas aqueles também que durante muito tempo foram construídos na areia, e basta vir a primeira tempestade, basta vir a primeira dificuldade, que tudo se arruína. Construa sua fé baseada em Cristo. Isso quer dizer que as dificuldades não vão vir? Não. O Senhor disse que no mundo nós vamos passar por provações, mas tem de bom ânimo, meus irmãos. É difícil, mas isso vai passar, né? Talvez demore um pouco, a gente não sabe, mas isso vai passar. Né? Quando nós olhamos para os discípulos, muitos deles foram perseguidos, muitos deles foram mortos, mas nem por causa disso eles deixaram de viver na rocha, eles viveram na rocha. Tá? E outro ensinamento, cair ou não cair não é uma questão de tempo, mas de alicerce. Quando alguém está construindo a sua casa na areia, algum tempo vai vir a tempestade. Existe aqueles, meus irmãos, que ficam guardando o tempo para mostrar quem são realmente as pessoas. O tempo vai dizer. O tempo vai falar. Jesus mostra que o tempo, ele é apenas o nosso aliado. E menos tempo e mais tempo vai ser revelado. E é interessante nós pensarmos nisso no tempo. Que haverá um tempo em que tudo será revelado. Cristo vai revelar tudo a todos. E esse tempo é a vinda de Cristo. Por isso nós aqui no mundo precisamos, meus irmãos, nos aperfeiçoar, precisamos nos deter em Cristo, que é a nossa rocha. Cristo é a nossa rocha e é nele que nós precisamos ter a nossa base. É em Cristo que deve ter a nossa base, porque haverá aquele dia que Cristo vai vir e vai chamar a sua igreja. E quando Cristo chamar a sua igreja, meus irmãos, quão maravilhoso será, quão bom será quando tudo, meus irmãos, passar, todas as dores aqui vão passar, todas as lutas vão passar e Cristo virá e levará a sua igreja. Por isso a nossa base precisa estar em Cristo, na sua palavra. Os dias estão difíceis? Estão, mas saiba que Cristo é a nossa rocha, é a nossa esperança. Cristo é a esperança do seu povo. Então eu quero que você termine esse estudo comigo, observando exatamente isto, que a base da nossa vida precisa estar em Cristo. Que sim, muitas vezes nós vamos ser superficiais, mas precisamos pedir graça a Deus para que Ele mude a nossa história e que nós não sejamos mais superficiais, mas agora convictos, voltados na palavra de Cristo. Em nome de Jesus. Olhe para Cristo, meus irmãos. Olhe para a sua palavra, leia a sua palavra, medite na sua palavra, participe das programações da igreja. São coisas importantes para a realidade da igreja, dos momentos que nós estamos vivendo. Participe. Eu sei que é chato, às vezes, ficar vendo online. Para mim, então, eu sempre brinco com Kes e Manu, antes de começar aqui a transmissão, eu tenho que pregar de novo para esse olho aqui, porque não aguento mais, meus irmãos. Para mim, isso é péssimo. Eu gosto de pessoas, eu gosto de gente, eu gosto de estar com os irmãos, eu gosto de estar junto dos irmãos, eu gosto de visitar os irmãos, mas todo esse tempo nós não podemos. Está difícil. Mas a gente tem que nos apegar em Cristo.
Esse é o tempo que nós precisamos mais ajudar os outros. E que o Senhor nos ajude, meus irmãos. Que o Senhor nos ajude. Em nome de Jesus, a sermos fortalecidos. Em nome de Jesus. Que Deus possa nos conduzir e nos fortalecer em nome de Jesus. Domingo, às 9 horas, nós estaremos aqui. Hoje nosso horário foi um pouco diferente, que nós pretendemos colocar mais à frente para que todos os irmãos participem. Sabemos que está tendo toque e recolher às 7 horas, então colocamos o horário às 7h30 para que fique melhor para todos, para que todos possam participar. Então, eu conto com a compreensão de todos, com a participação de todos, em nome de Jesus. Deus abençoe, meus irmãos. Vamos fazer uma oração para terminar o trabalho desta noite, em nome de Jesus. Pai Santo, Pai amado, obrigado pela tua palavra, Senhor. Ela nos alimenta, que ela nos fortalece, que ela nos anima. Nos ajude, Senhor, a basear a nossa vida na rocha que é Cristo. É que oramos, no nome santo de Cristo Jesus. Amém. Quero agradecer a nossa irmã Kézia, que mais uma vez aí esteve nos ajudando. Deus abençoe e muito bom ter jovens aí que nos apoiem nesse ministério. Deus abençoe, em nome de Jesus, irmãos. Tchau, tchau. Fica com Deus.